Bom dia, meus irmãos. Vou me segurar aqui é o 880. Você derrete ou você é levado pelo vento, né? Bem, conforme ontem nós combinamos, o total de doutrinas planejadas para esse nosso tempo aqui no Retiro eram 14. Mas, contudo, entretanto, todavia, nós percebemos que algumas eu precisava esticar um pouco mais e poder ficar mais explicado, né? E aí, nós vamos ficar faltando duas, mas não priemos cânico. Nós vamos ver essas duas no domingo pela manhã na EBD, ok? Sabendo de que o nosso material que vamos começar a ver na EBD está aí no correio, a gente aproveita, já se antecipa, porque os correios são sempre conhecidos por serem pontuais, né? Então a gente já nem espera, né? Então nós vamos hoje ver a nossa 12ª, pode colocar lá, doutrina, a doutrina da segurança. Não estou falando da criminalidade. Não vou falar do Estatuto do Desarmamento. É outra segurança completamente diferente que nós vamos falar hoje. Vamos começar, irmãos, orando, pedindo a orientação de Deus sobre tudo que vamos ouvir. Deus querido, clamamos para que, como das outras vezes, tu possas dar do teu Espírito para cada um de nós, iluminando nossas mentes, nossos corações, abrindo nosso entendimento, para que possamos, ó Deus, ouvir a tua palavra e aplicá-la à nossa vida e guardar. Isso seja, ó Deus, fortalecimento e edificação para cada um de nós. Muito obrigado por esses dias que estivemos aqui, pelo dia de hoje, conforme inclusive o texto que nós lemos, trazemos à memória a renovação das tuas misericórdias a cada manhã. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos começar lendo juntos o texto de João 10, 27 a 30. A gente deu uma alterada ali na cor para ficar mais fácil, tá? Especialmente para quem está de óculos escuros poder enxergar. Vamos ler juntos? Vamos lá? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. João 10, 27 a 30. Meus irmãos, homens, mulheres, pobres, ricos, pessoas de diferentes histórias, passam pelo mesmo questionamento que passam qualquer outras pessoas que seguem ao nosso Deus. Como ter segurança do meu destino eterno? Como saber que meus pecados foram perdoados? Como ter paz com Deus? Não é apenas como, mas como se assegurar de que isso é um estado permanente na nossa vida. O que nós vamos falar hoje, irmãos, é a respeito da doutrina da segurança da salvação. Conta-se, inclusive, da história de um homem que disse que daria toda a sua fortuna para ter as respostas a essas perguntas que estão aí acima. A resposta está na doutrina da segurança, ou, como também é chamada, a doutrina da perseverança dos santos. Para deixar, meus irmãos, tudo em uma frase apenas, você já conhece a frase: uma vez salvo, salvo para sempre. Eu já vou adiantar que muito do que se crê contra essa doutrina é muito mais baseado em sentimento do que em fato. Muito mais baseado em percepção, eu acho, eu sinto, do que realmente nos fatos bíblicos. E a gente vai tentar caminhar e mostrar isso daí. E a resposta para essas perguntas que nós vimos naquele slide passa por outras perguntas. Presta atenção na primeira pergunta. Deus providenciou a salvação ou ele deu uma oportunidade de salvação àqueles que aceitam Cristo como Salvador pessoal? Pastor, não dá para ficar com as duas coisas, não? Se você perceber, são coisas distintas. A primeira parte, irmãos, não é apenas o providenciar no sentido de alguém que providencia uma refeição, mas é que toda a mecânica, toda a situação da salvação do homem é providenciada, gerenciada, cuidada e zelada por Deus. Ele é a força ativa, ele é o inaugurador, o originador, o autor, mas também é o preservador desta salvação.
Na segunda opção, um elemento diferente entra da primeira, quando diz, lá no final, que aqueles que aceitam, ou seja, a contraparte de Deus, entra participando, cooperando no processo. Outra pergunta: quem é responsável pela salvação do homem? É claro que eu acredito que a maioria esmagadora das pessoas diria: o responsável é Deus. Mas essa resposta ela precisa ser esmiuçada, ela precisa ser detalhada, porque nós precisamos decidir se essa responsabilidade é única ou essa responsabilidade é compartilhada. Próxima. É Deus quem realiza a obra de salvação dos homens ou os homens contribuem de alguma forma para a sua salvação? Então você tem, meu irmão, do lado um ser perfeito, todo-poderoso, cujo propósito, diz o texto de Jó, não pode ser frustrado, todos os planos dele se realizam, ele já escreveu como inclusive ele vai acabar com o mundo, não está lá? E tudo aquilo que ele decidiu, que profetizou ou revelou através de seus profetas, tudo se cumpriu, pelo menos aquilo que já tinha que se cumprir até hoje. Você se lembra de alguma profecia que ele tenha feito que bateu na trave? Quase foi. Olha essa daí, poxa vida. Mas tá bom, Deus, você acertou as outras 9. Você conhece alguma dessas? Eu não encontro nas Escrituras tudo o que ele disse sobre o futuro até os nossos tempos, porque tem coisas que acontecem no nosso próprio futuro, se realizou. Então você tem esse ser deste lado. Vamos avaliar o ser que está do outro lado, que sou eu e você? Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda mal. Tem dia que a gente está de bom humor, tem dia que a gente está querendo dar chute até no cachorro. Não tem nada a ver com isso. Tem dia que a gente trata bem as pessoas que nos amam e tem dia que a gente trata mal as pessoas que nos amam. A gente muda de ideia, a gente muda de pensamento, a gente muda de filosofia, de ideologia. Já entendeu, né? Nós somos uma metamorfose ambulante, para emprestar a frase do doidinho lá, maconheiro. Mas pelo menos nisso ele está certo. O ponto de estabilidade, meus irmãos, na nossa existência é Cristo. É Ele que para, né, de irmos segundo a onda do que está acontecendo e estabiliza a nossa vida. Quando nós voltamos ao velho procedimento, nós começamos a nos enrascar na vida. Aí eu pergunto, se você tivesse que deixar uma decisão muito importante, uma decisão de vida e morte, e você pudesse escolher, você deixaria nas mãos deste ser ou deste ser? Ora, se eu e você, que somos menos inteligentes, com certeza deixaríamos nas mãos de Deus, como que o próprio Deus deixaria nas nossas mãos? Então, voltando para a pergunta, é Deus quem realiza a obra de salvação dos homens ou os homens que variam, que mudam, contribuem de alguma forma para a sua salvação? Essa discussão não é nova. No V século, Agostinho de Hipona, o bispo de Hipona, no norte da África, trocou correspondências, mandou twitters e whatsapps e posts. Na época não tinha não, mas era só carta mesmo. Mandou cartas e mais cartas a um homem chamado Pelágio. Ih, pastor, eu conheço esse nome, estava lá no supermercado. Tem um biscoito chamado Pelágio. Eu não compro dessa marca, não. O dia que sair a marca Agostinho, eu compro. Então, Agostinho e Pelágio trocaram literaturas, né, cartas bem duras. Porque Pelágio disse que a queda do homem... Lembra da primeira doutrina que nós vimos aqui? Qual era o nome da primeira doutrina, irmãos? E qual era a palavrinha que vinha depois? Depravação? Pois é. Pelágio argumentou que, não, o homem não caiu caído. Ele deu uma tropicada. Ele deu uma tropeçadinha, né? E Deus, muito benevolente, apenas disse, ai, então agora você vai ficar fora do jardim, vai acontecer isso, mas pelo menos o estrago não foi PT, né? Não foi perda total. Dá para aproveitar alguma coisa. Errado. Foi perda total. Romanos capítulo 3 diz, não há nenhum justo, não há um sequer, não há ninguém que faça o bem, todos a uma se extraviaram. Esse é o testemunho antropológico da Bíblia. Ou seja, este é o testemunho da Bíblia sobre o homem. Como nós vimos na primeira doutrina, é claro
que o homem ainda é capaz de criatividade, de atos de bondade e de coisas que às vezes nos surpreendem. Como da mesma forma, aquela mesma pessoa depois pode fazer tudo o contrário. Eu explicava aqui nos bastidores que há essa capacidade que ainda está na raça humana de não se autodestruir totalmente, nós chamamos de graça comum. É a capacidade que Deus dá, que Deus derrama sobre a humanidade de ainda manter, vamos chamar assim, um pouco da sua civilidade. Mas quando, meus irmãos, as situações mudam e o homem é empurrado contra a fome ou a necessidade, desculpa, é só você ver no país dos nossos queridos irmãos, só você ver aqueles vídeos na porta do supermercado quando chegava um carregamento de comida. Pessoas sendo pisoteadas, pessoas brigando, pessoas puxando de um lado para o outro, fardos de comida. Então você vê, meus irmãos, quando o ser humano é estressado, é colocado sob pressão, a sua verdadeira natureza surge. Ele revela quem ele realmente é quando está fora dos controles, das amarras que Deus colocou, nossa consciência, por exemplo, que a sociedade colocou, a lei e a ordem. Romanos capítulo 13 vai dizer que o magistrado, o juiz, ele é a espada de Deus, para que a sociedade não se desintegre. É por isso que você tem, ainda assim, que trancar sua casa, botar um cadeado, botar cerca elétrica e um Doberman no quintal. Porque, caso contrário, ainda a lei e a ordem não é suficiente para alguns, como nós bem sabemos. Continuando, irmãos, de qualquer forma, uma coisa é certa. Se é Deus quem faz a obra, ele não comete erros, ele não falha. Mas se o homem deve contribuir com alguma coisa para a sua própria salvação, ele poderá perdê-la pela sua incapacidade de cumprir com sua obrigação e pelos erros que pode vir a cometer. Próximo slide. Deus providenciou a salvação ou ele deu uma oportunidade? Desculpe, mas eu estou repetindo o mesmo slide. Agora que eu vi. Desculpe. Bem que eu vi que eu não tinha mais perguntas e o slide voltava. Mas vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ver, irmãos, diante dessas perguntas, o primeiro ato para descortinar aquilo que nós estamos estudando, chama-se o seguinte: algumas passagens usadas por aqueles que creem que o homem pode perder a salvação, ou, como se diz, cair da graça. Ok? Porque de vez em quando você ouve o pastor falar lá na igreja sobre perseverança dos santos. Inclusive, esse é um dos 5 pontos do calvinismo, da fé reformada, certo? É a letra P de tulip, perseverança dos santos. E aí você começa a pegar aquela passagem que, mas peraí, aqui parece que Deus está divertindo sobre tal coisa, que parece que Jesus está dizendo, olha, cuidado, você vai se dar mal e vai sair, né, debaixo do relacionamento comigo. Será que esses textos dizem isso mesmo? Agora já vou adiantar, meus irmãos, que em menos de uma hora aqui a gente não tem condição de fazer um estudo exaustivo sobre isso. Nós temos em nossa biblioteca livros que ajudam você a estudar melhor isso, e nós, inclusive, já vimos em outros EBDs sobre o assunto, mas a gente vai tentar falar de alguns pontos principais. Primeiro tipo de passagem. Passagens no Antigo Testamento onde Deus ameaça o povo de ser cortado da nação se não obedecerem. E texto também, por exemplo, em Mateus 18, onde o rei, naquela parábola, ameaçava banir os servos infiéis da sua presença. Então vamos lá. A pessoa pega um texto, não possui uma boa base de teologia bíblica, não possui uma boa base de história da palavra de Deus, e pega pinçadamente, né? Pinça um texto fora do seu contexto, fora da teologia bíblica, ok? Porque a Bíblia, meus irmãos, ela se explica pela própria Bíblia. Aquele texto não está isolado ali, ele tem um contexto naquele livro, ele tem um contexto na teologia daquele autor, e ele tem um contexto da teologia de toda a própria Bíblia. Pois, pastor, é complicado? Não é. Você tem a vida inteira para estudar isso. Você estudou uma matéria durante um ano para ter que passar só aquele ano. E você tem a vida inteira para estudar continuamente a Bíblia e começar a perceber como interpretar um texto ligado ao contexto de toda a palavra de Deus. Então, por exemplo, esses 2 textos. Qual é a resposta que nós damos a eles? Os textos em questão não falam de salvação, mas sim que a nação de Israel podia ser apartada de Deus
se persistisse na desobediência, na descrença e rejeição do Senhor Deus do Antigo Testamento e do Senhor Jesus no Evangelho. Então, especialmente, irmãos, os evangelhos, em boa parte dele, é o rei, inclusive Mateus fala sobre isso, o rei advertindo o povo. O reino está chegando e vocês vão ficar do lado de fora. O reino está sendo instaurado e vocês vão ficar do lado de fora. Jesus está advertindo aquele povo que esperava um Messias, mas não era o que Jesus tinha a oferecer como Messias, que eles tinham que cuidar das suas atitudes, da sua colocação diante dele no seu ministério, senão eles não participariam do reino. Dito e feito. O que nós encontramos em Romanos capítulo 9, 10 e 11? Paulo, quando termina a parte doutrinária ou teologicamente mais densa da sua carta aos Romanos, ele fala ali sobre a eleição, a nossa, e a eleição, por exemplo, de Israel. E aí ele fala o quê? Que houve um endurecimento da parte de Israel para que a igreja pudesse ser enxertada. Lembra dessa passagem? É isso que Jesus está tratando aqui. Ele advertiu. E ele chega ao ponto, meus irmãos, depois da entrada triunfal em Jerusalém, ele chega ao ponto de lamentar em cima de Jerusalém. Lembra? Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar você, como a galinha junta os seus pintinhos. Lembra dessa passagem, irmãos? Quantas vezes? Mas o senhor está no ministério só há 3 anos. Queridos, é o Senhor Deus falando ali desde o Antigo Testamento. Ou vocês não estavam na exposição de Oséias? Deus dizendo ao povo, saia desse adultério espiritual, voltem para mim. E como nós bem sabemos, o povo rejeitou a palavra de Deus. Segunda tipo de passagem que é usada para aqueles que acreditam na perda de salvação. Passagens que falam dos apóstatas dos últimos dias, como, por exemplo, 1 de Timóteo 4, de 1 a 3. Então, o que é apostasia, irmãos? Vamos lá. Preste bem atenção, por favor. A palavra apostasia é uma palavra que foi aumentada no seu significado. Ela em si, apenas, apostemi, no grego, significa apenas saída. Ok? Daqui a pouco nós vamos apostatar do acampamento. Vamos sair. Ou seja, a palavra apostasia, ela precisa de um complemento. Se ela não tiver um complemento, ela não deve ser transliterada, ela deve ser traduzida. Vou explicar. O que é transliteração? É quando você pega uma palavra em uma outra língua e a traz para a sua língua da mesma forma que ela era lá do outro lado. Por exemplo, a palavra batismo, ela não é portuguesa, ela é grega. O que significa batismo, ó batistas? Imersão. Agora de manhã, eu me surpreendi, ainda com frio do ventinho que estava passando, porque a França foi se batizar lá no Rio. Pastor, ela batizou a si mesma? Não, irmãos, ela foi mergulhar. Ela batizou lá atrás já. Batismo nada mais é do que mergulho, imersão, ok? Mas cristianismo trouxe a palavra para o português, para qualquer língua, para o inglês, etc. Ok? Isso é uma transliteração. A palavra apostasia acontece a mesma coisa. Só que em alguns textos ela não deveria ser traduzida. Transliterada. Ela devia ser traduzida como saída, abandono, e eu não vou entrar em questão quais textos são esses. Porém, preste bem atenção. No texto em questão, o que vai ser dito é abandonarão a fé, ou seja, apostatarão da fé. E é esse texto que as pessoas usam para dizer, tá vendo aí, ó? Caiu da graça, perdeu a salvação, porque apostatou, saiu da fé. Certo? Esse é o argumento dessas pessoas. Vamos lá. Esses apóstatas, essa é a resposta, nunca foram pessoas redimidas, nunca nasceram de novo, nunca tomaram posse da vida eterna, mas apenas mantinham uma piedade de aparência, negando, contudo, o seu poder. Qual é o texto em questão, meus irmãos? O texto que fala sobre os últimos tempos. Timóteo 4, de 1 a 3, nós lemos, está lá embaixo.
Vamos ler juntos para você dar uma acordada aí? Vamos lá? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos como ação de graças, pelos que creem e conhecem a verdade. Então, a palavra apostasia está dentro da palavra abandonarão, ok? Que está no texto aí. Apostatarão da fé. Qual é a resposta, como eu acabei de ler? São as pessoas, meus irmãos, que tomam conhecimento da fé cristã, tá? Porque aqui não está falando de gente de uma fé que não seja a fé cristã. Eles tomam conhecimento da fé cristã. E aí eles criam uma vertente segundo a sua própria visão, segundo o seu próprio desejo, certo? Para satisfazer aquilo que é o pecado em especial que eles estão seguindo. Por exemplo, alguns anos atrás, 2, 3, 4, você deve ter começado a ouvir de uma igreja inclusiva em São Paulo. Ouviu ou não ouviu? Inclusive, uma antiga cantora da Assembleia de Deus, que oscilou dentro e fora do pecado durante anos, resolveu desistir e assumir o lesbianismo. E aí ela casou-se contra pastora lá. Já está tudo errado. Primeiro casou contra a mulher, casou com uma pastora, que pastora não existe, e por aí vai. E aí abriu lá em São Paulo, a igreja lá tem o arco-íris e tudo mais, a igreja inclusiva. Aí quando mostra o vídeo da igreja, você vê lá, né? O parzinho, não é casal. Casal é isso aqui, ó. Ah, pastor, como sai intolerante, você não viu do culto a metade. Amo a todos eles, mas pecado é pecado. E o pior ainda, meus irmãos, é porque estão usando a fé cristã para adulterar a mensagem do cristianismo. Aí alguém levanta a mão assim, pastor, mas a mensagem do cristianismo não é amor? É, mas é justiça, santidade, retidão. Eles querem um cristianismo caduco, capenga, que só pega um lado. Quantas vezes já me perguntaram, por causa das coisas que a gente publica na rede social, e se entrasse um homossexual, um travesti na sua igreja? Como se nós já não tivéssemos. A maioria não conheceu, mas no prédio antigo nós convivemos com durante meses e meses e meses. Foi muito bem tratado, obrigado. Infelizmente faleceu por causa da soropositividade, mas nunca foi destratado da nossa igreja. Foi abraçado, conversava com ele, orávamos com ele, participava dos cultos, infelizmente, muito entristecido por causa do seu estado de saúde, mas quando esteve conosco, quando teve saúde, conviveu. Isso é amar. Mas amar também é, se ele ou outro chega e pergunta, o que a palavra de Deus fala sobre o meu comportamento? Ora, fala a mesma coisa que fala do mentiroso, que fala de mim quando cobiço a mulher do próximo. Pecado. Fala de mim quando me iro com o outro. É tudo pecado. Não há diferença de um pecado e outro. É tudo pecado e tudo tem que ser tratado como tal. Então, o que vai acontecer nos últimos tempos, irmãos? Exemplos como esse que eu estou dando vão surgir cada vez mais. Tem uma igreja na nossa cidade que você pode praticamente tudo. Vem aqui ficar dizendo o nome, ela fica na Vila Herói, pouco antes da OAB, só vira à esquerda. Então, pode tudo. Não estou preocupado, meu amor, não balança a cabeça. Não estou preocupado. Porque eles não se preocupam com a sã doutrina. Não se preocupam com a santidade de Deus. Não se preocupam com a seriedade da palavra. Uma coisa, meus irmãos, são erros, vamos chamar de erros honestos que acontecem. Todo o cristianismo está lotado de erro, inclusive a nossa igreja. E nós percebemos, nos arrependemos, buscamos o Senhor para corrigir. Diferente é o que o texto diz, hipócritas que perpetuam o erro e levam os outros a errar também. Os dias que Timóteo ouviu de Paulo já chegaram. Já estão entre nós. Nós estamos vivendo exatamente esses dias. E é necessário, irmãos, que a gente persevere na palavra de Deus, na doutrina cristã,
Isso não tem, como no texto, em absoluto nada a ver com perda de salvação. Terceiro tipo de passagem. Passagens difíceis, como Hebreus 6 e suas advertências, né? O que Hebreus 6 fala? Fala sobre aqueles que um dia foram iluminados e provaram das coisas do mundo espiritual e tarará, e todo mundo entra em parafuso com esse texto. Vamos lá. O escritor, resposta, adverte, preste bem atenção que a interpretação é simples. O escritor adverte ser impossível renovar pelo arrependimento aqueles que receberam o dom celestial de Deus e provar o poder do mundo vindouro, caso venham a desviar-se. Preste atenção. Desviar-se não é a mesma coisa que abandonar a fé. Meu pai, cerca de um ano antes de eu me converter, desviou-se da igreja que um dia, 14, 15 anos depois, eu viria me converter, certo? Saiu da igreja, ficou no mundão, fez uma coisa, fez outra e tal. Passados 14, 15 anos, Deus deu-lhe uma rasteira, botou o rabinho entre as pernas e voltou. E pergunta a ele se ele quer, depois desses anos todos, voltar para o mundão. Não quer nada, aprendeu a lição. Desviar-se, irmão, é aquela fase que, infelizmente, muita gente passa, em que sai da comunhão. Agora, a gente até conversava sobre isso em algum momento, 2 dias atrás. Eu posso afirmar categoricamente que aquele que está desviado lá fora, ele está só desviado, mas ele era convertido de verdade? Meu irmão, eu não posso afirmar tal coisa nem pelo aqueles que estão dentro. Uma coisa eu sei, o meu nome está no livro da vida, agora cada um cuida do seu. Nós temos essa mania, às vezes, de ficar tentando avaliar a salvação dos outros, né? E eu não tenho como avaliar. Mesmo que eu convivesse com a pessoa, é muito difícil. Eu dei opinião, por exemplo, sobre o meu pai, com quem eu convivia. Na minha perspectiva, eu fui criado até aquela idade, até a minha conversão, em um lar evangélico não praticante. Onde havia o temor do Senhor, onde havia o entendimento de que nós deveríamos estar na casa do Senhor, mas por uma série de situações particulares que não vem a caso da nossa ilustração aqui, não voltava. Em grande parte, birra. Grande parte não tinha vontade simplesmente de dar a mão palmatória e dizer, eu errei em sair, eu queria voltar. Mas Deus deu o jeitinho dele para a criatura voltar. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que o texto está falando de pessoas que estavam, por causa das perseguições, por exemplo, negando o nome de Jesus. Botava o filho na ponta da espada. Aí botava lá a estátua do imperador, o incenso, e aí dizia, adoro o imperador, acende só um incensinho aí, rapidinho. Ou você vai morrer e a sua família, eu vou começar pelo seu filho aqui de 6 anos. Dureza, né, mano? Alguém já me perguntou, pastor, e a pessoa que negou a Cristo e acendeu o incenso ao imperador? Ah, meu irmão, se o sangue de Cristo é tão fraquinho que nem um suco de groselha que acendeu um incensinho, eu acredito que esse irmão foi muito infeliz. Muito mesmo. Mas o dia que você tiver o seu filho na ponta de uma espada para ser morto, aí você julga aquele irmão lá. É que nem alguns meses ou anos atrás, caíram matando em cima dos nossos irmãos lá no Iraque, que se juntaram os cristãos para formar uma milícia para se defender do Estado Islâmico. Aí todo mundo fica na rede social dizendo, não matarás, que não pode. Volto a dizer, quando você tiver o Estado Islâmico queimando, estuprando as suas mulheres, queimando seus filhos, decapitando seus filhos, aí você fala da vida dos outros. Porque ninguém sabe, irmãos, aonde o sapato aperta, quando você não está na situação do outro. Eu não estou advogando aqui, meus irmãos, que você pode, lá no primeiro século, ficar negando aquilo de qualquer maneira, e muito menos formar uma milícia para... Eu não estou advogando nada, eu estou dizendo apenas que a gente gosta de jogar o julgamento em situações que nós nunca passamos. Que são até surreais para a nossa privilegiada realidade evangélica brasileira. Então, meus irmãos, voltando aqui para o nosso texto de Hebreus, continuando a resposta, ele não está ameaçando os homens com a perda da salvação, mas está mostrando que os crentes não podem apagar suas falhas apenas voltando e sendo salvos outra vez. O registro, portanto, permanece. Mas é claro, né? O perdão cobre as faltas. Então o que aconteceu? O camarada se desviou lá no primeiro século por causa da perseguição em especial. E estando desviado, ele fez como Pedro. Vem cá,
Você não era do pessoal do caminho? O pessoal não era chamado de cristão em muito tempo, não. Era o povo do caminho. Você não do povo do caminho? Ele, não. Que caminho? Esquerda, direita? Você... Não, eu não. Aí passou alguns meses. O Espírito Santo convenceu aquele irmão do erro dele. E aí ele se arrepende. Então ele estava querendo fazer o quê? Voltar toda a experiência cristã, a conversão, a renovação do seu arrependimento, como se isso fosse apagar o seu registro. Isso não existe. Nós vamos chegar no céu, meus irmãos, com os nossos erros e acertos, e tudo será prestado contas no tribunal de Cristo. Tribunal de recompensa. Tribunal onde Deus vai olhar aquilo que nós fizermos, e nós vamos ser recompensados de uma maneira ou de outra, que inclusive a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Quarto tipo de passagem que usam para argumentar ou defender a perda de salvação. Passagens que falam da perda de recompensas ou galardões. Na NVI, toda vez que você ler a palavra recompensa, na versão antiga você lê a palavra galardão, ok? Significa a mesma coisa, apenas recompensa é mais fácil de entender do que a palavra galardão. Qual é a resposta a isso? Há diversas advertências de que podemos perder nossos galardões se formos infiéis. Elas se referem apenas aos crentes, é claro, porque incrédulo não tem galardão. E tratam sobre as recompensas eternas que nos serão dadas no tribunal de Cristo, uma espécie de tribunal de avaliação das obras dos santos. Você lembra a passagem que Jesus disse que nem sequer um copo de água... Aliás, vivo esquecendo. Nem sequer um copo de água que se dá deixa de ter recompensa? Tudo que nós fazemos na obra de Deus, irmãos, é recompensado pelo nosso Senhor, ou será recompensado. Isso a palavra chama de recompensa ou galardão. É claro, meus irmãos, que às vezes a gente brinca, né? Botou mais uma pedrinha na sua coroa, né? Isso aí. Ou então quando o cara não quer fazer, já caiu a pedrinha da coroa e tal, a gente brinca, mas não existe uma declaração clara, específica e detalhada das Escrituras em o que se constituirão os galardões, o que serão as recompensas. Não tem como você ficar criando toda uma doutrina detalhada sobre isso, mas o que é claro é que nós seremos recompensados. Ou não. É essa a má interpretação do texto. Os textos tratam daqueles galardões que não serão ganhos ou serão perdidos por causa da omissão, por causa da recusa em obedecer a Deus ou servir a Deus. Por exemplo, João 15, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Fruto não é salvação. Fruto é obra. São as consequências da nossa salvação. É aquilo que produzimos pela graça e pelo Espírito Santo de Deus durante o curso da nossa caminhada cristã. Ou, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 3, isso inclusive é mais usado ainda. Olha lá. Se alguém constrói sobre esse alicerce, quem é o alicerce, irmãos? Cristo. Se ele constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, olha como vai caindo, ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz. O dia que se refere à eternidade. Pois será revelado pelo fogo. Agora olha a parte que está em negrito. O fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa, esse receberá galardão. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo, não vai receber galardão. Contudo, será salvo. Engraçado, o pessoal não lê a última frase. Será salvo como alguém que escapa através do fogo. O que eu fico mais triste, irmãos, é que tem irmãos que estão assim, vou para o céu, já me basta. Ainda eu sei que não vai ter arrependimento, tristeza no céu, mas se fosse possível, você e eu precisamos ter, irmãos, uma boa ambição espiritual. Primeiro, por amor a Deus. Segundo, porque a eternidade é um longo tempo. E a palavra de Deus coloca para nós que aquilo que nós vamos usufruir lá, o que quer que seja, porque não há detalhamento, nós juntamos aqui. E olha que é interessante, não é pela quantidade de coisas que nós fazemos, mas pela qualidade
do que fazemos. Como você viu na ilustração do texto, ouro, prata, pedras preciosas resistem ao fogo. Quando você passa o ouro pelo fogo, ele é purificado. Ele não é destruído. Mas quando você passa a madeira, o feno e a palha, vira tudo cinzas. Essa é a ilustração de Paulo. O que nós fizermos que tiver qualidade, será purificado e será preservado e vai ter recompensa. O que nós fizermos que não tiver qualidade, será consumido pelo fogo. E isso é isso. Não há nada a ser resgatado daquilo que é consumido pelo fogo. Mas o texto nos garante que, ainda assim, a salvação não está em jogo, não está em questionamento. Quinto e último tipo de passagem, irmãos, que fala sobre perda de salvação aos olhos de quem defende isso. A passagem que literalmente fala sobre cair da graça. Eu me refiro a Gálatas 5, versículo 4. O que diz lá? Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Olha aí, pastor, olha aí. Pode cair da graça. Será? O interessante, meus irmãos, é que a pessoa pega esse versículo e ignora todo o resto de Gálatas. Se Gálatas está falando que a salvação é pela fé, mediante a fé por meio da graça, aí eu vou dizer aqui que a pessoa pode cair da graça. Perceba, se é graça, não há em absoluto a participação do homem. Respondendo às perguntas que nós fizemos lá no segundo slide, se é graça, não há participação do homem. A grande questão, meus irmãos, é que as pessoas ouvem graça e interpretam outra coisa. Como eu já exemplifiquei tantas vezes na igreja, se eu pego meu celular, vou e dou para a Fernanda aqui, Fernanda, olha, tá o meu celular, eu comprei outro, isso aqui, não vou precisar dele, estou lhe dando, tá ok? É de graça, irmãos? Sim ou não? Sim. Agora, se eu viro para ela e diz, olha, faltam 3 parcelas desse celular, eu já comprei outro, não quero mais, você quer o celular, faltam só 3 parcelas. Ah, sim, 3 parcelas é melhor que eu comprar um novo. É de graça agora, irmãos? Não. Pelágio ia adorar esse trato aqui, porque ela entra com a participação dela. Não é esse o ensino bíblico. Graça é graça. Tanto é, meus irmãos, que a palavra é usada quando algo não custa nada na nossa relação comercial. Ok? Não custa nada, é de graça. O parênteses interessante, irmãos, que tudo que é de graça, no fundo, custou para outra pessoa. Então, de repente, se você chega aqui, alguém vem nos visitar e pergunta assim, ei, quanto é a refeição? Não, você veio só aqui agora, não precisa pagar não, come aqui com a gente. É pela casa, pode ficar tranquilo, é de graça. Tá, é de graça. E ninguém, obviamente, vai ficar fazendo caso por isso. Mas custou. A quem? A todos nós que pagamos. Entendeu o que eu quero dizer? Irmãos, não estou sendo mesquinho aqui com uma refeição não, mas não é literalmente de graça. Irmãos, a sua salvação é de graça para você, mas para Cristo custou caro. Amém, irmãos? Este é o conceito de graça. Não existe almoço de graça. Não existe salvação de graça. É graça para mim, mas para ele foi pesado. E aí eu quero fazer o quê? Vou ajudar aquele que fez a obra perfeita da cruz. A gente viu em inúmeros textos nesses dias, não tem como ajudar de maneira nenhuma. Mas voltando para Gálatas 5,4. Qual é a resposta a esse argumento aqui? Paulo está combatendo os judaizantes que haviam se infiltrado na igreja e estavam ensinando a obediência à lei para a salvação. Como eu falei ontem, é Cristo, mas a circuncisão, tem que guardar o sábado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não é o que eles estavam levando lá? Inclusive eles falavam, olha, desculpe, Paulo adverte, não se deixem circuncidar. Não vão na onda deles, não vão na conversa deles. Porque o evangelho que eu apresentei a vocês lá atrás não era esse. E o evangelho que está sendo pregado em todas as outras cidades e igrejas não é este. Mas é o evangelho verdadeiro e não este que nem evangelho é. Isso não se refere, irmãos, à perda de salvação, mas sim ao abandono dos princípios da graça, do princípio da graça pelo qual somos salvos e pelo qual vivemos e andamos no evangelho. Eles estavam saindo da dimensão da graça e entrando na dimensão do mérito. Ok? Mérito não pertence ao reino de Deus.
É graça, do começo ao final. Até quando se fala de galardão. Porque Deus não tinha obrigação de me recompensar por nada. E ainda assim, Ele irá recompensar. Então, eles estão saindo da esfera da graça. Continuando, qualquer que buscasse a justificação pela lei estava se alienando, se separando de Cristo, se apartando de Cristo e entrando em um território fora da operação da graça de Cristo. Como diz a tradução do King James, eu gostei dela, em português diria o seguinte: Cristo se tornou sem nenhum efeito para vocês. Por quê? Simples. Ora, se existe uma campanha de vacinação, ok? E eu digo assim, eu não confio em vacina porque 2 pessoas morreram lá não sei aonde, tudo bem, que 300 morreram da doença, mas 2 morreram da vacina, então eu não vou me vacinar, né? Esse pessoal aí que fala essas coisas. E eu não me vacino. Eu estou saindo, irmãos, do território da proteção daquela vacina. E eu estou colocando fora e à mercê da doença que pode vir ou não vir. É isso que o texto está dizendo sobre cair ou sair da graça. A questão não é perda de salvação, uma vez que nesse contexto graça não está sendo tratada como salvação, mas como meio de salvação. Vocês estão saindo do meio da salvação, vocês estão saindo da possibilidade da salvação, porque vocês estão recorrendo ao mérito próprio. Como eu disse, irmãos, eu separei 5 tipos de passagens que dá para nós uma ideia de que vez após vez é apenas um problema de interpretação, tá? Mas tem muito mais coisa que a gente poderia falar aqui, o tempo não permite. Vamos para o nosso segundo ato, então. Algumas passagens que sustentam a doutrina da segurança. Vamos dar a contrapartida? Por exemplo, a obra do Pai assegurada. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês. Fica uns 2 ou 3 no microfone aí, esqueci de avisar. Apostos, eu vou cuidar dessa primeira passagem enquanto vocês se colocam aí. A obra do Pai assegura a nossa salvação. Em primeiro lugar, o propósito de Deus na salvação, como nós vemos em Efésios capítulo 1, versículo 4. O texto diz: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, Deus ativamente escolheu A, B, C, D e disse o quê? Vocês vão ser santos e irrepreensíveis na minha presença. Aí eu digo, legal. Aí passa 2, 3 anos, eu fico chateado com Deus, quero um mundão, aí abandono, vou para lá. Aí Deus diz, mas eu tinha escolhido. Azar, Deus. A vontade dele é maior do que a sua. Uma das coisas, meus irmãos, que nos dão segurança e salvação é que antes que sequer um átomo do meu corpo existisse, antes que eu tivesse nascido, o texto diz, ele já havia me escolhido. E o versículo 5 vai entrar com a palavrinha que o pessoal não gosta. E em amor nos predestinou para sermos adotados. Ora, a sua inteira salvação, a sua vida cristã inteira, já está definida, começo e fim, sem nenhuma cai e levanta, desde a eternidade. O próprio Deus já assegurou sobre isso. Segunda coisa sobre Deus, sobre a obra do Pai. O poder de Deus para salvar e manter os seus. Romanos 8, 31 a 34. Quem está aí na fita? E diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem separará? Segundo alguns, eu mesmo. Porque se eu posso simplesmente abandonar a Cristo e perder a minha salvação, eu sou a resposta que faltou à indagação de Paulo em Romanos capítulo 8. Mas é claro que isso não é verdade, meus irmãos. O poder de Deus nos salva e nos mantém, e nos protege, nos blinda de toda ameaça que possa existir. O texto você conhece, diz, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Alguns vão argumentar, não, pastor, está dizendo que mesmo que a pessoa caia, Deus vai continuar amando. Não, leia o contexto, irmãos. O texto do capítulo 8 é texto sobre o chamado de Deus, sobre Ele ter nos predestinado para sermos conforme o seu Filho, e fala de que todas as coisas contribuem para que esse bem se realize. O texto é completo. E não tem como você ficar pensando uma ideia ou outra, tem que entender tudo. A obra do Pai também, irmãos, fala do amor de Deus por aqueles que Ele remiu. Romanos 5, 7 a 9. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Precisa o microfone. Como agora fomos justificados. Vou ler de novo, tá bom. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo teu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. O texto fala, meus irmãos, e às vezes as pessoas não entendem, diz assim, dificilmente alguém morreria por um justo. Ora, vai morrer por um justo por quê? Ele é justo. A grande questão é que dificilmente alguém morreria por um justo porque tal pessoa não existe. Tal pessoa foi unicamente o Senhor Jesus. E o texto continua. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Talvez. A grande questão, meus irmãos, é que bom é um termo relativo. Para mim, fulano é bom, para o outro ele não é tanto assim. E aí o texto vai dizer, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não éramos nem justos e nem éramos considerados bons. E Cristo morreu por nós. O amor dele se manifestou de tal maneira que no versículo 9 diz, fomos justificados por seu sangue. Aí ele diz, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Uma das garantias, meus irmãos, é o amor constante e que não vacila, não se altera, não oscila o amor do nosso Deus. Você está garantido nele, você está protegido no amor do nosso Deus. Segundo lugar, a obra do Filho também assegura a nossa salvação. O primeiro texto, irmãos, está em Romanos capítulo 8, versículo 1, e nos fala que a morte de Cristo nos coloca em Cristo. Ele é o nosso, com o nosso casulo, ele é a nossa proteção, nós estamos envolvidos nele. Como eu disse ontem, a nossa união mística com Cristo é um dos assuntos sobre os quais mais escreveu João Calvino. Ou seja, irmãos, estamos tão ligados com ele, estamos tão entremeados com ele, entrelaçados com ele, que é virtualmente impossível separar, não há como tirar Cristo de nós ou nós dele, de tal maneira que a obra foi feita. Leia o texto tão conhecido, por favor. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ponto. Estamos em Cristo Jesus. É por isso, meus irmãos, que quando um demônio ou Satanás, o que quer que seja, está lidando com você, ele não tem medo nenhum de você. O que ele tem medo é de Cristo. Ele não tem temor de você. Ele olha, quem é? Lembra em Atos, quando um pessoal viu que Paulo expulsava demônios, né? E, rapaz, ser exorcista naquele tempo dava dinheiro. Então, tem uns filhos de Seva que falaram assim, bora ganhar um dinheiro com isso aí, bora começar a expulsar demônio. E eles fizeram uma formulinha. Disseram, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, essa era a formulinha que eles fizeram. Tipo para dar uma autenticada, né, no trabalho deles. Aí o demônio olhou para eles, olha, Jesus eu sei quem é, Paulo também. Vocês são quem? E diz que o endemoniado pulou nele e os filhos de Seva levaram uma sova. Para os mais regionalistas, sova é como a gente chama a peia. Né? Então, meus irmãos, por que eles não conseguiram? Porque Paulo tinha uma reação totalmente diferente da parte dos irmãos. Porque Jesus era a pessoa que eles tinham verdadeiramente pavor. A ressurreição de Cristo também nos coloca em Cristo. Efésios 2,6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora para pensar, presta atenção, faz um gráfico na sua cabeça. Tá lá, tem o culto, né? Você que é pecador, como eu, mas ainda vive uma vida longe de Deus,
hoje, arrependa dos seus pecados, entrega a sua vida a Cristo, aí a pessoa se converte. Aí o que acontece com ela? Efésios capítulo 2. Na hora, ela sobe, espiritualmente falando, e ela está em Cristo, acima de todo o principado potestade. Irmãos, terra, estratosfera, foguetes, principados e potestades, regiões celestiais. É o que o texto está dizendo. Ele é elevado às regiões celestiais. Ele senta no trono junto com Cristo. Confere até agora? Aí lá pelos 3, 4, 5 anos depois, sei lá quando, ele deu uma esfriada, ele desanimou, o pastor não cumprimentou quando chegou na igreja, ficou amargurado, aí ele se desvia. Aí ele pega a sua mala, olha para o trono, desviei, caí da graça, aí desce. Aí ele vem para o retiro. Aí ele lembra como era bom estar com os crentes, via assim, o pastor deu uma melhorada, tal. Aí ele se reconcilia de novo. Para onde ele vai? Pega o elevador. Que coisa ridícula. Só em pensar uma coisa dessa, irmãos, como alguém pode chegar a uma linha lógica dessa? Por acaso o trono é lugar turístico para você ficar visitando de tempos em tempos quando está de acordo com servir a Deus? Não. Ele lhe coloca em Cristo de uma vez por todas. Amém, irmãos? De uma vez por todas. Pastor, isso aí é muito orgulho para a vaidade. Não, meu querido. Orgulho e vaidade é crer o contrário, quando você desconfia da eficácia, da eficiência e do poder da obra de Cristo. A ascensão de Cristo, 1 João 2,1, nos assegurou um perfeito defensor. Um perfeito advogado. O que diz o texto, irmãos? Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha, se você cometer algum crime, até se você for inocente, eu torço que você tenha um bom advogado. Porque alguém me disse uma vez que justiça no Brasil é quem tem o melhor advogado. Confere? Muitas vezes sim, né? Bem, nós temos o melhor advogado do mundo. Ele nunca perde uma causa. Nunca perde uma causa. Ele sempre nos defende. Mas pastor, mas peraí. E se eu sou culpado? Meu irmão, geralmente você é culpado. É que você não está entendendo. Você não esteve presente aqui nos últimos dias no retiro, não? O teu advogado pega e diz assim, olha, meritíssimo Deus, meu Pai. Ele está mais errado do que o cabra na contramão dirigindo sem farol de noite. Ele está mais sujo do que puleiro de galinheiro. Mas ele está revestido de Cristo. Ele está dentro do casulo que é a justiça de Cristo, a pessoa de Cristo. E aí o meritíssimo olha para o banco dos réus, para mim e para você, e diz, o que o sujeito está fazendo aí? Pode sair. Inocente. Pastor, é muito simples. Pois é. Porque se fosse complicado, irmãos, não adiantava nem fazer classe de criancinha, porque a gente ia dizer lá, sem criança, nós estamos aqui hoje, mas o cristianismo é muito complicado, então estamos despedidos. O cristianismo é tão simples, irmãos, que dói. É por isso que Paulo diz, Deus tomou as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus pegou as coisas que são, na verdade, simples para confundir aqueles que querem uma coisa muito elaborada e tal. Os termos talvez sejam difíceis. Então, você está até agora tentando pronunciar propiciatório. Mas o conceito não é. Eu não podia chegar até Deus, Deus não podia chegar até mim. Pelo sangue de Cristo, Deus se tornou propício a mim. E eu não tenho participação nenhuma, não tenho mérito algum nisso daí. Última parte sobre a obra de Cristo assegura na salvação. O caráter de Cristo como pastor assegura a salvação das suas ovelhas. Esse para mim é um dos textos principais. João capítulo 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Vamos lá. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você já deu para entender porque às vezes você evangeliza, entra por aqui, sai por aqui, o cabra não ouve. Porque Jesus, nesse mesmo contexto, vai dizer para os fariseus, vocês não são minhas ovelhas. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E ele vai dizer mais adiante, e eu lhes dou a vida eterna.
Não é eu lhes darei se de repente eles cumprirem alguns quesitos e não me desapontarem. Eu lhes dou a vida eterna. E eles não perecerão. E eu dou a minha vida por eles. O caráter do nosso pastor, a função do nosso pastor, o desempenho do nosso pastor, tudo com P maiúsculo, de Jesus, nos garante a nossa salvação. Ele vai dizer nesse contexto, irmãos, eles estão na minha mão, certo? E ninguém vai arrebatar, ninguém vai tirar das minhas mãos. Henrique, vem aqui rapidinho. Vem cá. Como ele é mais jovem que eu, ele vai ser Jesus, eu vou ser Deus, ok? Se nada pequeno aqui o suficiente, só fecha as mãos aqui. O que Jesus está dizendo nesse texto, irmãos, é que eu estou aqui dentro, ok? Você está aqui dentro. Eu não, porque eu sou Deus. Você está aqui dentro, certo? As minhas ovelhas estão nas minhas mãos. Pronto, tem a tampinha aí. Você é essa tampinha. Nenhuma referência àqueles que literalmente são tampinha, tá? É só uma tampinha de caneta. Você é essa tampinha. Jesus está dizendo, você está na minha mão. Ah, mas é pouco. Ah, é pouco? Deus. Aí eu vou dizer uma coisa para você. Você acha que essa tampinha tem capacidade de sair daqui de dentro? E eu vou mais adiante, porque é o que mais acontece no mundo evangélico de hoje. Você acha que Satanás tem condição de passar por isso aqui? Um monte de gente tem medo de perder a salvação por causa de diabo. Mas que diabos? Não vou orar em voz alta, porque nenhum diabo vai ouvir. Palmas para o Henrique, ajudou tão dando de palco aí. É isso, irmãos, que João capítulo 10 está dizendo. Nós estamos guardados em Cristo. E Deus ainda levanta mais uma barreira de proteção. Para que você não fique com absolutamente nenhuma dúvida. Terceiro ato. Aliás, segundo ato ainda, né? Temos a obra do Espírito. A obra do Espírito assegura a nossa salvação. Nossos corpos são templo permanente do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19, diz lá. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês não são de si mesmos, mas aparentemente vocês podem expulsar o Espírito Santo e tomar conta do templo. Não, de jeito nenhum. O templo é dele. Na conversão, fomos imergidos, batizados, no Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós somos batizados, em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O texto fala, meus irmãos, de um fato consumado. Esse é o sentido do verbo grego. Vocês foram, acabou. Não é algo de possibilidade de dúvida, é um ato consumado, realizado, definitivo na vida do cristão. Na conversão, o selo do Espírito Santo é colocado sobre cada crente. Texto de Efésios 1, 13 e 14. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Repare o que Paulo escreve, irmão. Selo do Espírito, garantia até o resgate. Não há desvio, não há deturpação. É um processo que Deus começou e ele vai levar até o final. E ainda tem mais uma informação. O selo, a ideia dele no primeiro século, era algo que as pessoas tinham medo de mexer. Por quê? Se você pegava uma carta, você era um emissário, ok? Apenas um correio. E você pegava a carta e via assim que tinha... alguém tinha colocado cera derretida e tinha colocado um selo de centurião romano. Tá? Ninguém ia pensar assim, deixa eu abrir para ver o que é, que eu estou curioso. Isso era crime, dependendo da gravidade da carta, do segredo da carta, punível com morte. O selo era algo sério, era algo respeitado. E que as pessoas simplesmente não saíam, abrir aqui, não se abre correspondência dos outros nem hoje. É crime, segundo é crime federal, né? Quanto mais lá
que você podia, inclusive, incorrer na própria morte. Finalmente, o caráter de Cristo como pastor. Desculpa, eu repeti de novo a última linha. Acho que eu estou dormindo em pé. Bem, irmãos, então o Espírito Santo é finalmente o nosso templo, ou nós somos templo dele, desculpe, nós somos imergidos no Espírito Santo e finalmente ele nos sela de forma definitiva. Agora sim, o terceiro ato. Algumas doutrinas que sustentam a doutrina da segurança. Eu achei perfeito nós colocarmos nessa ordem, estamos na antepenúltima doutrina, e vermos como que todas as anteriores sustentam também a questão da segurança. As doutrinas cristãs apontam para a segurança da salvação. Tudo aquilo que a gente viu nesses dias. O entendimento bíblico da graça, a unilateralidade, ou seja, a participação única de Deus. É só Deus que faz. Na regeneração, na substituição, na redenção, na reconciliação, na propiciação e na justificação, a unilateralidade de Deus em todas essas, aliada, juntada ao peso, né? Ao peso de todos os méritos de Cristo serem colocados sobre nós na imputação, reforçam a segurança da salvação. É uma frase longa, irmão, mas se você perceber, eu apenas enumerei todas as doutrinas. Eu estou nos mostrando como que, diante disso tudo, você ainda acredita que a cada pecadilho, pecado ou pecadão, não importa que ocorra na sua vida, o Espírito Santo fica num entra e sai doido? O que eu acho interessante, meus irmãos, é que o Espírito Santo deixar a nossa vida seria algo trágico. Porque, por exemplo, nós não sabemos a hora da nossa morte, não é verdade? Nós estamos aqui reunidos todos no mesmo lugar, e aí vem um meteorito lá do espaço e cai exatamente aqui na nossa cabeça. Nós não sabíamos de nada que ia acontecer. E de uma hora para outra, todos nós nos vemos na eternidade. Amém. C'est la vie. Mas o grande ponto, meus irmãos, é que não ter segurança da sua salvação é viver constantemente sob medo. Sabe por quê? Porque é bem provável que hoje nós ainda não estamos nem no meio-dia. Você já pecou umas 2, 3 vezes. Aí eu faço uma pergunta prática. Quanto pecado é necessário para que você perca a salvação? Tem como quantificar pecado? Ou a gente vai fazer uma listinha? Olha só, se você se irá só com você, aí não. Mas se você abrir a boca e ofender o outro, se você abrir a boca e ofender o outro e ainda levantar a mão, quanto pecado é o suficiente para você perder a salvação? E a gente começa a qualificar pecado. Ah, pastor, mas adultério é um pecado horrível, irmãos. Na vida de qualquer um de nós. Mas tu mente que não é um desgraçado e fica julgando o adúltero? Fala mal da vida dos outros, fofoca e fica julgando só o adúltero? Alguém uma vez disse para mim que ele já viu um monte de adúltero disciplinado na igreja, mas nunca viu um fofoqueiro. Eu já vi. Eu já vi um fofoqueiro sendo disciplinado na igreja. Graças a Deus. Aprendeu a lição, porque achou que ia ficar falando dos outros e criando dissensão e ninguém ia ligar. Até que chamaram para conversar e disseram assim, aconteceu isso. Pois é. E ainda foi afrontoso. E recebeu uma disciplina da liderança da igreja. Achei bom. Porque, irmãos, nós temos que tratar todo pecado da mesma maneira. Há consequências diferentes para pecado. Né? Se você levar diante de um juiz, qual é o crime dele? Ele roubou 10 centavos. Vocês estão perdendo meu tempo com esse camarada? Vamos embora do meu tribunal. Qual o problema dele? Ele desviou da empresa dele 10 milhões. Mas tu não tem vergonha, não? Está condenado. Porque, obviamente, as consequências são diferentes. Vai prejudicar famílias, vai prejudicar um empresário, vai prejudicar um monte de coisa. Entendeu? É claro que há consequências diferentes dos pecados, irmãos. Mas se nós começarmos a olhar para as doutrinas que vimos esses dias, nós sabemos que o sangue de Cristo e a sua justiça nos cobre em todas essas situações. O que nós aplicamos então, irmãos? Vamos terminar aqui, bem no nosso horário. Toda a Trindade está envolvida na segurança da salvação. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Agradeça a Deus
pelo compromisso absoluto que Ele tem em nos dar segurança, ao ponto de providenciar que toda a Trindade esteja aguardando a nossa salvação. Aqui na nossa ilustração que eu fiz com o Henrique, eu mencionei porque o texto só menciona o Pai e o Filho. Mas nós podíamos colocar ainda mais uma camada de mãos, as mãos do Espírito que guardam a nossa vida. Segundo lugar, você já percebeu a tranquilidade que a sã doutrina traz e como garante a segurança da sua salvação? Isto é, quanto mais conhecemos de Deus, do seu caráter e da sua obra em nosso favor, mais descansamos por ser aceitos no amado, o Senhor Jesus, e protegidos eternamente por Ele. Ou seja, irmãos, não estamos perdendo o nosso tempo nesses dias aqui. Não estamos apenas chovendo no molhado. Não estamos apenas relembrando o que já sabíamos. Muito pelo contrário, estamos relembrando e reforçando aquilo que precisa ser a sustentação da nossa vida com o nosso Deus. Os pensamentos, razões e motivos pelos quais fazemos o que fazemos para o nosso Deus. E que Ele possa, meus irmãos, diante da tranquilidade que nós temos em pertencer a Ele, receber de nós santidade, serviço, amor, dedicação, compromisso. Porque não podemos comprar nossa salvação, obviamente. Não podemos nem pagar devolvendo aquilo que Ele fez por nós. Mas nós podemos viver para Ele cada dia da nossa vida. Oremos. Deus querido, muito obrigado, Pai, pela segurança e tranquilidade que temos, pela paz que podemos experimentar ao Teu lado, e como podemos, ó Deus, ver os Teus objetivos para nós, sendo desde a eternidade passada até a eternidade futura, sem interrupções, sem supostas quedas definitivas, mas sempre o Senhor nos guardando, nos levantando em nossos momentos de tristeza, de fraqueza, até mesmo de dúvida, e fortalecendo a nossa fé em arrependimento e renovação da nossa vida contigo. Muito obrigado, Deus, mais uma vez, pelo fortalecimento que a Tua palavra nos concede. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.